Lipedema tem sido muito falado atualmente, mas eu quero mostrar para você alguns detalhes no meu protocolo de acompanhamento aqui na clínica que fazem toda a diferença no direcionamento assertivo do tratamento. O lipedema, por mais que seja algo muito falado atualmente, ele foi descrito pela primeira vez em 1940, ou seja, não é uma doença nova. Ele é caracterizado como uma doença vascular crônica que acomete principalmente mulheres com uma irregularidade na quantidade de células adiposas, ou seja, célula de gordura, que se acumulam principalmente em pernas, glúteos, braços e não acomete mãos e pés. Qual que é o grande desconforto? Esse excesso de adiposidade, ele vem acompanhado de fibrose do tecido, gerando dor e aumento de processo inflamatório, associado também ao quadro de edema. E por isso gera muita irregularidade na percepção visual e desconforto para a qualidade de vida de quem o tem. É importante a gente saber que os mecanismos patológicos exatos e a função dos hormônios e seus receptores ainda não foi completamente descrita, mas qual que é a estratégia de tratamento? Manutenção de um peso saudável. Uma vez que essa é uma disfunção do tecido adiposo, da gordura, é fundamental que a pessoa, se está com associação de excesso de peso, passe pelo processo de emagrecimento, por mais que nesse caso seja um pouco mais difícil, é possível. E é importante que vocês entendam, o lipedema não tem cura, mas ele tem gerenciamento da doença e esse gerenciamento se dá através dos cuidados alimentares. Como eu apresentei que o principal ponto do tratamento é a manutenção do peso saudável, nós precisamos saber como quantificar o gasto calórico do nosso corpo para uma adequada programação da alimentação para trazer o sucesso nesse tipo de intervenção. Aqui na clínica já falamos diversas vezes em vários vídeos para vocês conhecerem sobre o método de avaliação de bioimpedância que nós utilizamos o equipamento da SECA NBCA 515. Se você ainda não conhece, clique no card e acompanhe na íntegra esse vídeo. Nós temos nessa avaliação de forma direcionada o gasto calórico do corpo em repouso, mas todo um detalhamento de quantidade de gordura, de massa muscular, o percentual de gordura, mas principalmente dois aspectos são fundamentais para a quantificação e ajustes necessários na intervenção do lipedema, que é o quadro inflamatório, que nessa metodologia de avaliação a gente consegue identificar pela permeabilidade das células. Como a avaliação por meio de corrente elétrica, quando a célula está mais permeável, mais abertinha, a condutividade ela passa com mais facilidade, nós conseguimos detectar que esse é um organismo inflamado. E nesse quadro do lipedema é uma característica normal. Além dessa caracterização da inflamação, nessa mesma metodologia de avaliação, nós também detectamos o edema, a retenção hídrica, o inchaço, aquele desconforto que a maioria das mulheres tem. E nesse caso, nós detectamos pela diferenciação da água dentro das células, que é chamada de água intracelular, e água extracelular, que é que fica fora. A partir daí, nós temos dois pontos muito importantes, além de toda a bagagem da composição corporal. Mas não para por aí. Para a gente garantir o máximo de precisão no acompanhamento do lipedema, nós associamos a essa análise de composição corporal uma outra avaliação que nós já falamos aqui também, que é a análise de calorimetria indireta. Essa avaliação, por sua vez, ela monitora por troca gasosa o gasto calórico exato do seu corpo. Ele é uma avaliação considerada padrão ouro para essa quantificação. Mas, Nutri, qual o objetivo dessa avaliação no quadro do lipedema? Lembra que eu falei que o nosso foco é a manutenção de peso saudável? Quando nós temos uma assertividade, entendendo quanto exatamente esse corpo gasta, a proposta da alimentação ela é muito mais assertiva e direcionada. E aqui eu deixo um alerta. Ah, mas é só cortar calorias que ela vai emagrecer. Não. No caso do lipedema, nós temos que ter um cuidado muito grande da restrição calórica excessiva, porque ela pode ativar mecanismos hormonais de defesa do nosso corpo. E no quadro do lipedema, isso pode piorar essa situação. Por isso, a assertividade na programação calórica do cardápio é fundamental. Um outro dado que é fundamental dessa avaliação da calorimetria é a capacidade da oxidação de gordura ou então a maior necessidade do uso de carboidratos pelo hábito alimentar que essa pessoa tem. Nessa avaliação a gente consegue entender se está correto ou não para saber os ajustes na dieta. E aqui eu coloco mais um ponto importante. Quando nós falamos da restrição calórica, não é só baixar a caloria para o emagrecimento, nós precisamos ajustar os nutrientes que trazem as calorias, dentre eles carboidratos, proteínas
e gorduras. No lipedema, um equilíbrio muito importante é o controle dos picos de insulina, que eles vão acontecer quando você consome o carboidrato em excesso. O carboidrato é muito difundido como doces, massas, aqueles deslizes deliciosos, mas existem carboidratos saudáveis que também devem ser equilibrados numa proposta como essa. E vale a pena ressaltar que esse pico de insulina, ele favorece a lipogênese. O que é isso, Nutri? Aumenta da adiposidade no nosso organismo. E é exatamente o que é potencializado nesse quadro patológico. Então a dica que eu deixo é, além do controle das calorias, além do controle do carboidrato, ele sempre deve estar associado a uma proteína ou a uma gordura, para que com isso você equilibre o processo de digestão. Já que o carboidrato ele digere com muita facilidade e a energia no sangue vai de uma vez, é exatamente esse o nosso papel, associá-lo a proteínas e gorduras que são nutrientes de lenta digestão, para consequentemente controlar essa velocidade com que o açúcar cai na corrente sanguínea e consequentemente controlarmos os picos de insulina. Isso é fundamental para o controle do lipedema. Além de todos esses cuidados que eu já apresentei, de controle calórico, controle dos picos insulinêmicos e ter estratégias assertivas para o direcionamento desse cardápio, nós temos algumas opções de dietas que são colocadas como modismos alimentares, mas que em alguns momentos podem fazer parte do controle do lipedema. Vocês já ouviram falar em dieta cetogênica? Como o próprio nome fala, a cetogênica vem do uso de corpos cetônicos, que nada mais é do que o suprimento energético da gordura. Nesse caso, é uma dieta com excesso de gordura e praticamente a baixa total do carboidrato acontece, favorecendo o controle dos picos insulinêmicos, que foi o que eu acabei de abordar para vocês, mas também trazendo gorduras de boa qualidade que podem atuar com efeito anti-inflamatório, que também é um cuidado específico no lipedema. Aqui vale um alerta. Lembra que eu falei que a restrição excessiva pode favorecer a um gatilho para a potencialização do quadro do lipedema pelas disfunções hormonais? A cetogênica ela pode ser usada em períodos curtos com a potencialização da desinflamação, mas ela não deve ser feita de forma irregular e sem orientação, porque ao invés de ajudar, ela pode te atrapalhar. Viu só como não é algo tão simples assim a gente falar sobre lipedema e os cuidados alimentares? O que eu quero deixar para vocês é que é fundamental, primeiro de tudo, o diagnóstico dessa doença, não só o achismo, tô com celulite, tô com as pernas um pouquinho mais com acúmulo de gordura, eu tenho lipedema. Não, parem com isso. Nós temos que entender que o diagnóstico dessa patologia ele é feito com um médico da área vascular. Então, para você ter certeza e assertividade no seu tratamento, tenha esse diagnóstico e depois procure um tratamento personalizado para o seu caso. Nós precisamos entender todas as variáveis do seu dia que podem estar prejudicando esse quadro e sermos muito assertivos no planejamento alimentar para correção e manutenção do equilíbrio nesse quadro. Se precisar de ajuda, com certeza conte comigo. Curta esse vídeo, encaminhe para as pessoas que precisam entender um pouco mais sobre essa temática e principalmente acompanhem todo o conteúdo preparado com muito carinho para vocês aqui no nosso canal. Beijo da Nutri e bons cuidados!